Fala pessoal, bem-vindos a mais um ArcCoffee aqui no canal ArcSearch TV. Hoje eu trago um convidado bem especial para mim. Ele me deu aula, professor Enio Moro, me deu aula durante a minha graduação em Arquitetura e Urbanismo. Eu tive o prazer de ser aluno dele novamente durante o meu curso de mestrado na mesma faculdade, que é a Belas Artes. E agora, então, eu passo a palavra a você, Enio. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, esse bate-papo aqui no nosso programa ArcCoffee. Tenho certeza que vai ser bem esclarecedor o papo que a gente vai ter aqui. Por favor, obrigado pela sua presença. Então, tá bom. Então, eu que agradeço muito, viu, estar com você. Eu admiro muito o seu trabalho, Augusto. Obrigado. E é uma honra aqui estar com você nesse momento ArcCoffee nosso aqui, viu? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Bom, meu nome é Enio Moro Júnior, né? Sou arquiteto. Eu, assim, desde o início da minha carreira, eu sempre trabalhei assim na área acadêmica e na área profissional. Nunca consegui separar essas coisas. Alguns momentos, confesso que eu tentei, mas nunca consegui. Então, atualmente, né, sou professor do mestrado lá da Belas Artes e coordenador do curso de arquitetura da USC, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e também trabalho como arquiteto, fui secretário de obras, fui diretor de projetos urbanos, e durante aí, toda essa minha trajetória no mundo da esfera pública, eu tive, de alguma maneira, esse desafio de tentar unir esses conhecimentos acadêmicos com as questões aí do poder público e tal. E esse tema que você está colocando, eu acho muito pertinente, a questão das contrapartidas. É uma maneira aí que, no Brasil, ela ainda é nova, é uma maneira ainda restrita de fazer gestão de cidade, mas é uma coisa que tem que ser aumentada, né? Em princípio, o que é essa contrapartida? A contrapartida é o seguinte: se você for fazer algum tipo de empreendimento na cidade, seja esse empreendimento um prédio, pode ser uma casa, pode ser um shopping, esse empreendimento gera um impacto no local onde ele está. Pode ser um impacto de trânsito, pode ser de obras. E esse impacto, ele tem que ser compensado de alguma maneira, ele tem que ser minimizado. Perfeito. E as contrapartidas, elas entrariam nesse rol das ações de minimização aí desses impactos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um shopping center. Vamos dar um exemplo clássico aí. O shopping Higienópolis, né? Então, o shopping Higienópolis, ele é um shopping, tá, que foi feito numa região que ela é predominantemente residencial. Então, para que tivesse ocorrido essa alteração de zoneamento, permissão, a empresa que construiu, né, o shopping, no caso foi a Racional que construiu o shopping, faz parte aí do grupo Gereissati, né, a gente sabe, mas eles tiveram que fazer uma série de compensações aí para a cidade. Então, entre elas foi a conservação de algumas casas históricas lá no quarteirão, foi ter um número de vagas maior do que o exigido, fizeram pavimentação de rua. A questão até hoje tem seguranças do shopping que ficam nos quarteirões, de alguma maneira. Existe uma política permanente de compensação. Então, essa compensação é a essência das contrapartidas, né? E isso tem uma... E isso, Enio, quando a gente fala em contrapartida, até onde vai o dever do empreendedor, né, que está construindo o empreendimento, até onde vai o dever dele com a contrapartida? Vai de acordo com o impacto que o projeto está fazendo? Vai de acordo com a metragem quadrada que ele tem? Vai de acordo com o uso e ocupação do solo que ele utiliza na cidade? Como que é feito esse tipo de análise inicial, assim, de uma contrapartida? Então, primeiramente, assim, ele tem que, o plano diretor da cidade, todo o seu conjunto de leis posteriores, né, como a própria questão do zoneamento e código de obras, eles devem prever, pelo Estatuto da Cidade, as contrapartidas, tá? Então, hoje, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor, e tem que ter no meio do plano diretor essa questão de contrapartida, etc. Então, em primeiro lugar, tem que estar na legislação, tá? E, em segundo lugar, essas regras elas devem ser claras, aí, tanto para o empreendedor como para a cidade. Por quê?
Porque, na realidade, a contrapartida tem que ser algo justo aí para a cidade como um todo. Então, se as regras forem claras, elas são muito interessantes. E tem dois níveis de contrapartida, né? Legal. Uma delas que eu acho muito interessante é quando o empreendedor, como contrapartida de um impacto que ele fez, é quando esse empreendedor ele constrói às custas dele, né, a escola, faz todas as obras de pavimentação necessárias, todas as obras de amenização aí dos impactos urbanos. Uhum. Mas existe um outro tipo de contrapartida que ela é financeira. Ao invés do empreendedor ter que fazer, por exemplo, a recuperação daqueles imóveis ao lado do shopping Higienópolis, o empreendedor poderia fornecer os recursos, dar o dinheiro, e a prefeitura seria responsável por fazer os serviços, tá bom? Os dois jeitos são legais, são claros, mas é uma questão aí de gestão pública. Eu mesmo, aí na minha experiência profissional, né, eu comecei a trabalhar com anos 2000, só para te contar essa, né, fui diretor aí do projeto Eixo na Mão do ATI, e a gente trabalhava com a contrapartida como obras e serviços. Tá? Então, prioritariamente eram obras e serviços que os empreendedores tinham que fazer para minimizar os impactos. Mas, às vezes, tinha empreendedor que ele falava, olha, Enio, eu não quero ter que fazer obra urbana, fazer praça, eu sei fazer prédio, não sei fazer praça. Então, vocês calculem aí dentro das tabelas oficiais o valor da praça como contrapartida, e eu deposito no fundo, e aí a prefeitura faz. Bom, então, tá bom, a nossa lei permitia isso. Mas aí demorava, porque na hora que ia para o fundo, eu tenho todo um procedimento burocrático, que é normal, é correto, mas demora, é poder público, tem que fazer os orçamentos, a licitação, publica a licitação. Isso que você falou de licitação é legal a gente fazer um parênteses. O que significa licitação no meio de um processo todo desse? O que é a licitação, professor? Tá. A licitação é a maneira que um órgão público tem de contratar uma obra ou serviço, tá bom? Tá. Empresa privada pode licitar também, mas ele é mais utilizado com prefeituras. Então, com prefeituras, governos de estado, governo federal, e basicamente é o seguinte, na licitação você tem que ter, tem vários tipos, mas um exemplo, eu tenho que ter um projeto do que eu vou fazer e um orçamento. Aí eu publico isso, disponibilizo por internet, etc. E as empresas, elas acabam oferecendo aí, dentro daquelas minhas condições de projeto, a melhor condição de preço. Então, a que oferece o menor preço é a que ganha a licitação. Tá bom? Então, numa licitação, a gente não pode citar nome específico de um produto ou uma empresa. A gente tem que dizer as propriedades técnicas que aquele produto, que a prefeitura ou o governo esteja necessitando, ele precisa dizer as informações técnicas e não uma marca ou uma empresa específica que produza esse produto. É isso? A prefeitura, o poder público não pode fazer isso? Não pode, porque no momento que eu especifico, eu posso estar dirigindo a licitação para a empresa A ou B. Então, eu tenho que descrever o que eu quero, com todo o rigor técnico, por isso que, por exemplo, uma boa licitação ela é muito difícil de fazer, mas tem que ser feita, porque você descreve o material que você pretende aí para a sua obra. Então, por exemplo, vamos supor que eu precise de uma tinta, tá, para a pintura da minha escola, e eu sei que aquela tinta, a tinta que eu acho que tecnicamente é melhor é a Souvenir, por exemplo. Só que eu não posso comprar tinta Souvenir, porque tem as outras marcas, né, que tem a Coral, tem as outras marcas também. Então, eu tenho que ver quais são as características técnicas da Souvenir que são parecidas com as outras empresas, para que todas possam concorrer em igualdade de condições. Então é aí talvez que mora o segredo de fazer uma boa licitação, né? Se você consegue, tecnicamente, toda a descrição do produto que você está procurando, muito provavelmente você vai fechar o funil naquele produto que você já estava de olho em sua qualidade e especificações anteriormente, sem citar a sua respectiva marca.
Exatamente. E muitas vezes você se surpreende porque às vezes você fala, puxa, aquela tinta daquela empresa eu sei que é de boa qualidade, mas aí uma outra empresa produz uma tinta muito semelhante, que às vezes a gente nem sabe, e com um preço às vezes 10, 15% inferior, né? Então, e no caso de uma licitação que o produto não é bom? Tá. O produto ele não corresponde a uma qualidade... Por exemplo, a tinta não veio numa qualidade boa, é uma tinta, vamos supor, eu estou dando um exemplo, aguada, é uma tinta que não vai ficar por muito tempo no local porque a qualidade dela é bem inferior. Nesse caso, pode-se voltar uma licitação? Como que funciona esse processo todo burocrático de voltar atrás numa decisão dessa? Tá. Na realidade, você tem que ter uma boa descrição do produto que você quer comprar. Ela tem que ser o mais precisa possível. Então, se ela não precisa, aí o poder público vai gastar dinheiro com produtos equivocados. Então, vou te dar 2 exemplos clássicos aí que acontecem no público. Um deles é a compra de canetas esferográficas. Tá? Então, uma caneta esferográfica, todo órgão público tem, né? Você tem que ter. Sim. Então, o que aconteceu alguns anos atrás? Então, como a especificação ela não era muito clara, é uma caneta esferográfica com tais características, etc, etc. Não muito cara, a gente começou a ter nos órgãos públicos uma invasão de canetas secundárias, canetas mal feitas, que não escreviam direito. Caneta, quando você bate no papel, ela não escreve direito, é um negócio que tira a gente do sério, né? Não tem como. Tira a gente do sério. Então, hoje, a descrição para compra de caneta, ela tem quase uma página, assim, de... Você tem que escrever o tom da tinta, tempo de duração da caneta, e aí as empresas que entram ficam melhores, né? E a mesma coisa que é o caso clássico aí do velho e bom cafezinho dos órgãos públicos. Vixe, cafezinho. Então, antigamente, você compra era comprar café, tantos quilos ou tantos pacotes, café torrado com característica ABC. Então, geralmente vinha o café mais barato e terrível, né? Então, hoje é quase uma bula de remédio, uma fórmula química que você tem que fazer na licitação. Isso garante um café minimamente melhor. Então, imagina isso, Augusto e nossos ouvintes aí, numa obra de uma escola, por exemplo. Então, hoje a gente está atingindo um ponto que eu acho muito bom no poder público, de ter cada vez mais uma precisão maior nas coisas que a gente vai comprar. Então, com o advento do BIM, né, onde você tem um controle maior no projeto, nas quantidades que são geradas, você pode ter uma qualidade muito melhor aí de projeto. Sim. Hoje, no aeroporto, a pré-condição é trabalhar com BIM. A pré-condição, você não o BIM entra... é a plataforma para utilizar esse tipo de... para abrir uma licitação e coisa do tipo. É tipo um banco de dados, é isso? Não, desculpe. O BIM, na verdade, é um programa de arquitetura que é um AutoCAD mais sofisticado. Então, ele gera, das plantas, cortes e elevações, ele consegue quantificar com precisão quantos metros quadrados de tijolo, quantos metros quadrados de piso, dimensão de janela. Numa conta muito mais fechada, muito mais precisa do que o famoso fazer a conta daqui e dali, vamos ver quanto de revestimento vem, e compra 10% a mais para a obra e pronto. A gente pode um pouco disso com uma coisa um pouco mais precisa que essa plataforma. Exatamente. Legal. Essa segurança, né? E essa parte, então, a gente entrou na parte de licitação para fazer um parênteses no segundo tipo de contrapartida, que é aquela que o empreendedor dá o dinheiro para a prefeitura ou por órgão responsável para executar a contrapartida que foi determinada. Seja um parque, uma praça, a manutenção de uma escola, a manutenção de um novo calçamento, manutenção de um espaço público, seja ele qual for. Correto? Correto, exatamente. Né? Então, é uma coisa muito interessante e para onde que talvez as cidades estejam caminhando ou para onde que elas possam caminhar. Então, por exemplo, eu posso pensar numa cidade, como já foi pensado um pouquinho no passado, hoje isso existe ainda um pouquinho em São Paulo, mas eu poderia pensar, por exemplo, uma cidade com os seus índices de aproveitamento e construção mínimos, o índice 1, por exemplo, e possibilitar a outorga ou possibilitar a contrapartida para quem quiser construir um pouquinho mais. Então, isso geraria uma fonte de recursos extraordinária que você pode investir em saneamento, em paisagismo, e uma série de obras e serviços
importantes aí para a cidade, né? Perfeito. E a contrapartida, Enio, ela funciona numa determinada área perto do projeto ou não necessariamente? Eu posso ter uma área, por exemplo, Shopping Higienópolis, fica ali na região do Higienópolis e a minha contrapartida é lá para a extrema zona leste da cidade de São Paulo. Pode acontecer uma contrapartida distante do projeto onde você está impactando ou a contrapartida tem que ser necessariamente para a área em que o projeto está dando esse impacto? Olha, depende de como que é estruturada essa operação, mas no começo que eu falo assim, a partir dos anos 2000, quando isso começa a entrar mais no nosso vocabulário aí dos arquitetos, começa a entrar mais como dinâmicas de política pública, as contrapartidas ficavam em perímetros perto dos empreendimentos. Ah, tá. Okay. O empreendedor ficava contente, porque ele, puxa, eu fiz o meu prédio aqui, então vou fazer uma praça aqui na esquina. É uma área de convivência, já fica mais por ali. Exatamente. Isso, no primeiro momento, foi uma... Né, todo mundo, olha, que coisa legal, tal, mas você acaba valorizando ainda mais áreas valorizadas. Então, hoje, o que está muito mais comum aí nas contrapartidas é você dedicar uma parte significativa dos recursos para tentar deixar o território mais homogêneo, ou seja, então eu faço shopping em Higienópolis, mas eu vou talvez num bairro distante e construo uma escola lá de contrapartida. Isso é uma coisa muito nova, vou até te contar uma também que estava no projeto Eixo Tamanho da TI, a gente começou a fazer isso, porque a lei ela me permitia a fazer a contrapartida no perímetro, um perímetro determinado, então ficava no perímetro do eixo, mas... Tá. Mas tem o Jardim Cristiane, que precisa de uma escola, tem outros locais da cidade que precisam de equipamentos. Então, a gente começou a deixar cerca de 30% do que seria de contrapartida para ser feito em outros territórios da cidade, né? Então, foi bem bacana. A gente que começou em Santo André fazendo isso. Muito bacana. E legal. Isso funciona. Esse tipo de contrapartida mais distante do projeto tem o mesmo impacto benéfico para a cidade do que aquele que é perto do empreendimento? Porque, como você mesmo falou, quando é perto do empreendimento, o cara pode expandir um pouco a ideia dele de convivência pública, fazer uma pracinha para integrar com o empreendimento dele, e isso pode gerar um espaço público coerente, bacana para a cidade. E no caso dessas contrapartidas distantes dos projetos, acaba funcionando com a mesma intensidade de impacto para a cidade? Ou perde um pouco o sentido, vamos dizer assim? Tá, não, acaba funcionando sim, mas ele deveria ter uma coisa que a gente ainda não tem, que seria um programa meio permanente, né? Então, o que acontece? Essa contrapartida distante, às vezes você faz obras, pequenas escolas, pequenas praças, pequenos espaços de convivência muito pulverizados, assim, em locais mais periféricos, e às vezes a gente não sente que aquilo está, de alguma maneira, melhorando a cidade. Né? Então, por exemplo, se tivesse um plano amplo que colocasse como objeto, como resultado de contrapartida, obras e ações nesse bairro fazendo isso, aquilo, poderia dar um sentido mais de pertencimento aí dessa questão. Né? Mas a gente está, eu diria assim, a gente já não estamos mais engatinhando disso em São Paulo, região metropolitana, já estamos num primeiro degrau. Tem muitos degraus aí para subir. Para a gente subir. Eu gosto muito de citar o exemplo da experiência norte-americana. Bom, a gente sabe que os Estados Unidos, né, vários estados, cada um tem a sua independência de alguma maneira, a gente sabe disso. Então, na hora que fala Estados Unidos, é um bolo total lá. Mas, é verdade. As legislações lá se misturam muito, né, com as legislações específicas de cada local, com a legislação que pega maior número de cidades e tudo mais, é muito diferente a abordagem de leis mesmo do povo americano com relação às leis aqui. E lá acontece a contrapartida também, professor? Acontece. Lá antecede muito a gente. Talvez uma das primeiras que tem assim como registro ainda é século XIX, é Chicago, né, que começou, né, isso de alguma maneira, eles começaram em função de leis de preservação de alguma maneira, ou seja, a cidade fazendo os arranha-céus, existia um espaço que ele tinha um valor aí para a cidade, valor cultural,
que deveria ser preservado, mas o dono queria vender esse espaço. Então, na verdade, ocorreu aí a transferência do direito de construir. Ele pegou aquele direito que ele tinha de construir o prédio, ele acabou ofertando como um tipo de uma contrapartida, e aquele potencial construtivo pode ser feito em outro... Ele foi convertido, é isso? O potencial construtivo foi convertido para um novo local, para uma nova área mais necessitada, talvez. Mais necessitada. E lá também tem umas coisas bacanas que eles antecedem. Então, vamos supor que a gente entenda que eu preciso ter um parque aqui nessa região da cidade. Preciso ter um parque. Então, para isso, eu já vou deixar... Esse parque já vai ser a contrapartida. Então, você oferece essa contrapartida para uma possibilidade de adensamento em alguns outros bairros. Então, na hora que eu vou ter um prédio, um loteamento, um novo empreendimento, eu já sei que a contrapartida é para fazer aquele parque. Perfeito. Né? Eles antecipam um pouquinho. Muito legal. É um pouco diferente, mas tendo um produto final muito parecido, né? O processo pode ser um pouco diferente, mas a ideia do sistema todo é praticamente o mesmo, eles se conversam. E, no caso, as contrapartidas, geralmente, elas levam mais tempo, elas têm mais duração do que o tempo que o empreendimento leva para ser erguido, para ser feito. Ou isso não é uma regra? Não, isso... Olha, nossa, muito, muito pertinente a sua pergunta. No começo vamos chamar assim, das operações urbanas, do Brasil ainda nos 2000, um pouquinho antes também, essa parte do prazo da contrapartida muitas vezes ficava solto. Ficava solto por, talvez, inexperiência nossa técnica de não amarrar isso. Então, era muito comum o empreendedor, primeiro ele fazia o prédio dele, quando estava pronto, tudo vendido, aí que ele ia fazer a praça de contrapartida. Então, que é quando ele teria, teoricamente, a verba disponível, ele utiliza a verba da venda do empreendimento para contrapartida que ele se comprometeu a fazer com a prefeitura, o órgão público local, é isso? É isso mesmo. Ele inverte o caixa. Inverte o caixa. Legal. E o que é muito comum, assim, nessas operações de contrapartida, você já deixar os prazos. Então, quer dizer, o mercado já sabe, uma boa parte desse grande mercado que eu falo, das grandes construtoras, né? Isa, Cirela, esses grandes grupos, eles já sabem que, como são empreendimentos aí de porte, eles já sabem que tem contrapartida. Muito interessante, né? Agora eu vou falar do lado do balcão arquiteto, prefeitura. Então, quando esses empreendedores eles chegam para propostas de projetos, a primeira conversa deles já é só, a gente sabe que tem contrapartida, o que vai ser a contrapartida? Então, de uma coisa que há 15 anos atrás, não, a contrapartida parecia que era um absurdo, né? Ia tirar o lucro do empreendedor. Agora não, já está nesse vocabulário deles. Então, hoje é muito comum a contrapartida ser executada antes, viu? Então, por exemplo, olha que interessante. O prédio e a praça, então você começa com a praça. Quando a praça tiver com 80% pronto, 100% pronto, eu te dou autorização para você senão a prefeitura não libera a autorização de obra. Isso. Entendi. Porque exatamente, eu perguntei isso porque para saber exatamente e se, por exemplo, o empreendimento leva 4 anos para ser erguido, a contrapartida leva 6, e ele dá chapéu nos 2 restantes depois do empreendimento. O que aconteceria com o empreendedor, com o empreendimento, no caso, o grupo responsável por esse empreendimento, por não cumprir até o final o contrato da contrapartida? Tem aumento em algum tipo de, não sei, alguma multa, alguma taxa, algum imposto muito maior que venha uma multa com relação a isso? Como que funciona? Tem. Hoje tem. Há alguns anos atrás, não. Então, vou te contar uma que eu participei também, justo que foi... projeto Eixo Tamanduá TI, a contrapartida de uma universidade que se instalou no local, eles tinham que duplicar a rua, fazer uma parte de praça e parque, arborização em várias áreas da cidade, e também fazer um caminho pedestrializado entre a universidade e uma estação estação de trem, que estava a 200 metros de lá. Então, era uma obra de mais de 30 mil metros quadrados. Para o cara fazer 200 metros lá de um passeio iluminadinho, não ia ser bom. E nós não amarramos, essa contrapartida estava acertada, tá? Então,
assinamos os papéis, mas não amarramos prazos, etc. Então, o que aconteceu? O empreendedor, ele fez a duplicação da avenida, fez algumas obras, obviamente, e esse caminho até a estação ele não fez, e aí a gente falou, olha, a gente não vai te dar o habite para você deixar a sua universidade funcionando. A única arma que a gente tinha era essa, né, É justamente para isso, para se caso a pessoa não cumpra com a parte dela, vocês têm essa assinatura final aí, o carimbo final para dar continuidade ou não no projeto. E aí, esse empreendedor, ele foi na justiça e ele alegou, achei que foi muito esquisito, mas aí ele ganhou, que ele alegou que ele, como empreendedor privado, particular, não tinha obrigação de fazer obra pública. E o juiz deu para ele, né? Aí a gente mesmo tendo com o acordo da contrapartida assinado anteriormente. Anteriormente, a gente fez. Então, isso foi ótimo assim, para o nosso corpo jurídico. Então, a partir dessa experiência, a gente conseguiu amarrar bem a situação de modo assim. Se ele não... ele faz as obras, o empreendedor. E a gente tem um valor das obras, a gente sabe mais ou menos quanto custa. Se alguma obra for feita, eu já coloco aquilo, eu tenho condições de cobrá-lo judicialmente, ou entra na dívida ativa dele da prefeitura, por exemplo. Tá? Se ele Porque não pagar... esse valor da contrapartida, ele fica como, não que seja uma dívida com o poder público, mas ele fica como uma pendência financeira a ser cumprida dentro do tempo do contrato. Isso, uma garantia. Entendi. Uma garantia, isso. Tá. E é muito interessante porque, vamos supor, às vezes uma construtora, etc., ela precisa ter toda a sua documentação correta para fazer compras de alguns produtos. Então, se ele tiver, por exemplo, uma pendência na prefeitura, que essa pendência já está ajuizada, tem uma dívida, isso pode impedi-lo de participar de licitação, de obras públicas. Entendi. A gente conseguiu amarrar por aí, mas esse foi o único cliente, vamos chamar assim, o único empreendedor que não cumpriu a contrapartida e foi para a justiça, foi esse. Os outros todos cumpriram. É bom, como você mesmo falou, professor, é até bom quando esse tipo de coisa acontece, porque você consegue blindar as partes que estavam abertas antes, né, de todo o processo. Então, de certa forma, é uma coisa boa, porque acaba mudando, talvez, até o padrão desse tipo de processo burocrático. E para a gente continuar nesse sistema de política pública, Enio, eu queria que você explicasse para o pessoal uma coisa que a galera que estuda arquitetura tem muita dúvida com relação à famosa outorga onerosa. O que é a outorga onerosa? O que significa a outorga onerosa? E para que ela serve mesmo? Qual que é a utilidade na cidade? E como que as pessoas que vivem na cidade tem que achar interessante ou não esse tipo de medida? Então, a outorga onerosa, ela funciona mais ou menos da seguinte maneira. Existem regiões da cidade, não em toda a cidade, tá, que você pode construir um pouquinho a mais. Como que é avaliado esse um pouquinho a mais? No caso de um prédio, pode ser 2 andares ou 3, talvez no caso de uma residência, talvez em vez de ser uma casa, vire um sobrado. Isso é avaliado a partir da oferta de infraestrutura daquele bairro. Então, se naquele bairro eu tenho água, luz, esgoto, coleta de lixo, e uma série de condições... Se é um bairro minimamente infraestruturado, ele está apto a esse tipo de coisa. Vamos chamar assim, a adensar um pouquinho mais. Então, essa outorga onerosa é o preço, é um valor que o empreendedor tem que pagar para poder construir esse um pouquinho mais. E quanto que é esse valor? Tem várias maneiras de se achar, mas a maneira talvez mais tranquila de a gente entender é a partir do conceito do solo criado, que é um termo vai sempre junto com a outorga onerosa. O solo criado, ele se refere a quantos metros a mais você vai construir. Então, vamos supor que eu tenha só um terreno de 1.000 metros. Esse terreno de 1.000 metros vai custar X. Se a minha outorga onerosa permitir que eu construa mais 1.000 metros, porque na outorga onerosa o céu não é o limite. As prefeituras, elas têm um deltazinho. Elas que têm que estipular até onde isso poderia ir. Isso. Aí o empreendedor
pagaria, como ele vai construir mais 1.000 metros, ele pagaria mais 1.000 metros para a prefeitura, como se ele tivesse mais um terreno, tá, fazendo uma dia muito simples, como se tivesse mais um terreno. Então, a outorga onerosa é um instrumento que ele já há praticamente uns 25, 30 anos ele é utilizado em São Paulo, e é muito, hoje várias cidades do Brasil utilizam, é fácil de utilizar, né, porque você tem como valorar quanto seria o preço do metro quadrado em cada região, e a partir disso, cada região onerosa. Tá? E você tem como fazer. E por que é bom para o poder público a outorga onerosa, Enio? Se do ponto de vista teórico, as cidades já estão super adensadas, né? Se você pega as grandes cidades, a tendência de urbanização que a gente vem vendo nos temas de fóruns e tudo mais, é a preocupação com o grande adensamento das cidades, ou seja, não tem espaço mais para as pessoas viverem com uma qualidade de vida, no mínimo, ok, né, de dia a dia. E o que da mesma forma que uma outorga onerosa pode impactar mais ainda o adensamento das cidades, por que o poder público faz esse tipo de coisa? Qual que é a vantagem para o poder público virar para o empreendedor e falar, olha, se você me pagar o referente a essa metragem quadrada, a gente deixa você construir 300 metros quadrados a mais no seu empreendimento. Por que isso acontece? Por que é bom? Pelo seguinte, né? Então, bom, em primeiro lugar, eu tenho que ter um estudo que me garanta que mesmo aquela área adensada, eu posso adensar um pouquinho mais. Então, vou te dar um exemplo claro aí. A área central de São Paulo, tá? Que hoje tem uma série de novos empreendimentos de habitação no centro, e todos com gabarito um pouquinho maior, todos construindo aí uns 6, 7 andares, que é o gabarito normal. Isso é possível, né? Você tem gás, esgoto, metrô, então não teria um impacto muito significativo. Esse valor da outorga onerosa, esse a mais que foi pago, ele vai para um fundo que é chamado Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, é um fundo que só pode gastar em obras urbanas e em serviços urbanos. Você não pode pegar o dinheiro desse fundo e investir em saúde, educação, não. É um dinheiro que serve para melhorias de cidade. Então, a ideia da outorga onerosa é que o próprio mercado imobiliário, de alguma maneira, gere recursos que ajude a prefeitura a uniformizar o território mais uniforme, né? Entendi, porque os empreendimentos não param de sair, né? Todo dia vem empreendimento novo. Existem empreendimentos que impactam áreas, como a gente já falou, já bem adensadas da cidade, e existem os empreendimentos que acabam trazendo urbanização para certas regiões, para futuramente virarem novos polos. E com relação, como a gente está falando só de política pública, que tipos de ações de política pública, de investimento de dinheiro público para as áreas das cidades, é importante, na sua visão, a gente prestar atenção daqui para frente, num cenário onde a cidade de São Paulo, vamos pegar como exemplo a cidade de São Paulo, que é onde a gente mora, já está num nível preocupante com relação a diversos projetos públicos. Na sua visão, o que você acha que é o futuro da urbanização nas grandes cidades? Que ações? Então, assim, por exemplo, essa questão de você ter fontes alternativas de financiamento, eu acho que é fundamental, ou seja, cada vez mais a questão da outorga vai entrar no dia a dia das prefeituras, e eu acho que tem uma agenda de investimentos desses recursos da outorga onerosa, seja em São Paulo ou talvez em outras cidades, mais voltadas aí com questões de sustentabilidade ou com questões de mobilidade. Então, até já te explico. Nós estamos, assim, mas muito atrasados, as questões de redução do efeito estufa, redução do aquecimento global. Então, isso, vários países do mundo, o que determina um projeto urbano de um parque, uma área, etc., ou do próprio edifício, se você vai ter um sequestro de carbono adequado, se você vai ter, de alguma maneira, políticas contra o aquecimento. Então,
uma das coisas da outorga onerosa, que hoje ainda não é muito utilizado, são essas ações para diminuir o aquecimento global. Ou seja, é arborização intensa, é tetos verdes, é um pouquinho ir para esse lado, mas de uma maneira da sustentabilidade mais... em si. Isso. E outra questão importante da mobilidade urbana, você pode aplicar esse recurso em mobilidade, mas a gente não pode ficar refém do transporte aí sob pneus, né, o transporte de ônibus. Sim. Acho que cumpriu um papel histórico em São Paulo, mas hoje ele é onipresente, né? Você tem que ter outras alternativas, coisas mais sustentáveis, e esse fundo poderia, de alguma maneira, auxiliar nessa infraestrutura para que a gente tenha mais opções de ir e vir em São Paulo, de alguma maneira. A gente teve agora, né, a licitação dos ônibus, né? Eu não sei se ela já foi assinada ou está na justiça, mas está nesse momento final em São Paulo. Tá. Então, pelo que eu vi, a gente vai ter aí mais 25 ou 30 anos que vai repetir o mesmo modelo do ônibus diesel. Então não dá, né? A gente tem que, temos que achar outras alternativas. Isso que você falou, para a gente ir fechando o raciocínio, você acha que isso é um grande problema para nós hoje? Essa coisa da não mudança, como a gente falou diversas vezes, em diversos papos sobre política pública e arquitetura, a gente fala sobre as mesmas coisas faz 40 anos. Você acha que a falta de, talvez, abertura para discussões que vem tendo recentemente, durante tantos anos, a falta desse tipo de diálogo favoreceu para uma cidade teoricamente desorganizada no seu quesito de expansão urbana, como aconteceu com São Paulo? Você acha que falta diálogo entre diversas categorias para que isso aconteça? Eu acho que falta, sim, e nisso a nossa função como arquiteto urbanista, a sua também, como tem talento também aí da arquitetura e urbanismo, é fundamental, porque a gente tem que trazer para o discurso a questão do espaço público de qualidade, a gente tem que trazer para o discurso o aumento de áreas verdes, a gente tem que trazer para o discurso ter uma cidade melhor. Hoje, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, a gente sabe, muito rica, apesar de ter seus desequilíbrios, a gente sabe também, mas ela não traduz essa riqueza que ela tem em qualidade de espaço. Exato, então, eu acho que é o grande pecado da cidade é esse, não transparecer isso. Exatamente, e o urbanismo, a contrapartida, isso que a gente está conversando, se não tiver como meta uma cidade melhor, mais justa, uma cidade mais bonita, mais acolhedora, a gente está perdendo o nosso tempo aqui, né? Então, é muito importante. E é para isso que a gente trabalha como arquiteto e urbanista e acadêmico também, pesquisando todo dia novas teorias, novas formas de talvez aplicar isso na vida real, porque todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que na teoria tudo pode funcionar, mas na prática é uma coisa que não funciona tão bem assim. Muito obrigado pela sua participação. Professor Enio, já vinha tempo querendo encontrar você para fazer esse Arquicoff e acabou acontecendo no momento onde está todo mundo mais recluso, cada um nas suas casas, a gente conseguiu abrir a agenda para bater esse papo. Então fica aqui o agradecimento tanto do ArcSearch como o meu, Augusto Fonseca, por você participar do Arquicoff especial sobre política pública. Tá, bom, eu que agradeço, viu, estar com todos vocês, uma satisfação muito grande, sou fã do seu trabalho e muito honrado com você e com todo o seu público, viu, parabéns para você. Vão ter outras oportunidades, com certeza, para a gente falar de outros temas polêmicos sobre o urbanismo das cidades. Muito obrigado, Enio. Valeu. Tchau.